Hola, minhas queridas e queridos. Hoje, mais uma vez, para a nossa conversa. Mas hoje eu quero falar sobre automedicação. Como todos conhecemos, às vezes tomamos remédios que não são indicados por médicos ou por aquele pessoal indicado para isso. E muitas vezes tomamos remédios que não são aqueles remédios que devemos tomar. Então, nosso tema de hoje vai ser automedicação. O que é a automedicação, os riscos que pode conlevar a nós tomar remédios que não devemos tomar e então todas aquelas consequências negativas que podem ser. Por exemplo, como funciona a automedicação? A automedicação nada mais é do que a utilização de qualquer medicação por conta própria ou indicada ou pode ser indicada por pessoas não habilitadas para tratamento de doenças ou cujos sintomas são percebidos pelo usuário, em esse caso os pacientes, sem avaliação prévia do médico. Às vezes tomamos remédios porque, por exemplo, temos algum problema. Pode ser, por exemplo, dor de estômago, dor de cabeça e, ok, podemos tomar um remédio, mas temos que ter muito cuidado. O ato de se automedicar, principalmente entre idosos e às vezes até entre jovens, traz inumeráveis consequências, tais como, por exemplo, reações alérgicas, dependência e até mesmo uma complicação maior. É dizer, que por exemplo, quando nós tomamos remédios que não são indicados ou que baixo uma prescrição médica, pode ter risco de alergia e até uma complicação muito pior. Então, o uso da medicação sem prescrição médica adequada pode determinar um mascaramento do quadro clínico da uma doença grave. Por exemplo, às vezes nós podemos ter algum tipo de dor, sobretudo abdominal, e se nós tomamos algum tipo de remédio que foi indicado por um vizinho ou um familiar, pode enmascarar o diagnóstico definitivo desse problema abdominal. Por exemplo, levando ao indivíduo a se acomodar e não buscar esclarecer o porquê dos frequentes sintomas e o consequente diagnóstico equivocado ou tardio, com consequências negativas para o mesmo. É dizer, muitas vezes, por exemplo, nós podemos ter algum tipo de dor abdominal e tomamos algum tipo de remédio que foi indicado por um vizinho ou um familiar, e às vezes isso pode enmascarar o diagnóstico certeiro. Por quê? Porque pode ser uma apendicite, pode ser uma colite, pode ser um quadro abdominal agudo e que muitas vezes, se tomamos aquele remédio, pode enmascarar o diagnóstico e, por exemplo, o médico pode ter problemas para diagnosticar esse problema de saúde. A automedicação em idosos se torna ainda mais complexa por conta da idade avançada e o quadro de saúde em que o indivíduo se encontra. Caso ele esteja, por exemplo, fazendo uso de antibióticos, é necessário ter cuidados rigorosos. Às vezes, por exemplo, porque já ouvi em muitas ocasiões, por exemplo, uma dor de garganta, um quadro respiratório, uma virose, já queremos tomar antibióticos. Queremos tomar amoxicilina, cefalexina, tetraciclina, etc. Não podemos tomar. Antibióticos, por exemplo, é um remédio muito forte, sempre e quando, por exemplo, um médico prescreve um antibiótico, é porque realmente o paciente precisa desse antibiótico. Mas não podemos tomar. Não podemos tomar assim, por exemplo, por um quadro viral, um quadro respiratório, uma sinusite, uma amigdalite. Não, porque, por exemplo, a amigdalite, que é aquele problema da garganta, aquela inflamação da garganta, muitas vezes é viral, alérgica. É dizer, que pode ser provocada por vírus ou por algum tipo de alergia, mas não tem que ser sempre por exemplo, bactérias. Quando é produzido por bactérias, aí
o cliente ou o paciente precisa antibióticos, mas não sempre tem que ser assim. Ok, você tem um problema de garganta, uma dor de garganta, pode tomar, por exemplo, algum analgésico, por exemplo, um paracetamol, uma dipirona, um Dorflex, beleza. Mas antibióticos não podemos tomar assim como assim. Os medicamentos agem de formas diversas se tomados nas diferentes fases da vida. A automedicação é perigosa, muito perigosa, em qualquer idade. Mas nos idosos o perigo é ainda muito maior. Por quê? Porque esse perigo é maior geralmente quando apresentam comorbidades. ¿Qué quer dizer comorbidades? Que, por exemplo, normalmente os idosos apresentam outro tipo de problemas de saúde, como por exemplo hipertensão, diabetes, alergia, osteoporose, artrose, etc. É dizer, que são mais de uma doença ao mesmo tempo e por isso tomam diversos tipos de medicamentos. Por exemplo, um paciente que é hipertenso toma, por exemplo, atenolol, captopril, enalapril, hidrocortisona, hidroclorotiazida, etc. É diabético, toma, por exemplo, metformina, glibenclamida, Glipal-C, etc. Então, é dizer que já, de fato, tomam esses remédios, mas se quando você toma outro remédio, pode inativar a função desses remédios que você realmente precisa, por exemplo, para controlar sua pressão, para controlar sua diabetes. Então, incluir no rol de remédios que não tenha sido prescrito por um médico é bastante arriscado, já que pode haver interação. É dizer, quando você toma um remédio que normalmente você toma para, por exemplo, artrose, osteoporose, hipertensão, diabetes, e você toma outro tipo novo de remédio, pode ter interação. E, por exemplo, esse remédio que você está tomando agora, que você decidiu tomar, pode inativar a função daquele outro remédio que você toma para, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, para artrose, para osteoporose. Então, não devemos tomar. Além disso, no organismo do idoso há uma diminuição da função do fígado e dos rins. É dizer, como já eu sempre falei para vocês, no organismo do idoso todos os órgãos vão mudando e, por exemplo, o fígado e os rins mudam. Então, fígado e rins, eles almacenam e ajudam para a interação de medicamentos, mas quando você toma remédios que não deve tomar, então o fígado fica sobrecarregado, os rins ficam sobrecarregados e pode provocar alterações no fígado e nos rins. O fígado e o rim são os principais órgãos envolvidos no metabolismo e na eliminação das substâncias. É dizer, quando nós tomamos remédios, normalmente o fígado e os rins participam na eliminação de aqueles remédios. E então, por exemplo, quando você toma remédios extra, pode provocar alterações no funcionamento dos rins e do fígado. Então, alguma substância pode interferir no tratamento de doenças crônicas, é dizer, anulando, reduzindo ou até aumentando o efeito dos medicamentos utilizados. Por exemplo, analgésicos podem diminuir o efeito de um medicamento utilizado para tratar pressão alta ou diabetes e, com isso, colocar o idoso em risco. É dizer, que muitas vezes, se nós somos hipertensos ou diabéticos e tomamos um remédio que não é prescrito por um médico ou que não é um remédio conhecido, porque, ok, podemos ter um problema de saúde, podemos ter uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma sinusite, ok, podemos tomar um Dorflex, um paracetamol, uma dipirona, mas se tomamos outro remédio que normalmente nós não conhecemos, podem interactuar negativamente
na ação de outros remédios que nós tomamos. Por exemplo, para hipertensão, para diabetes, para artrose, para osteoporose. Então, por isso temos que ter muito cuidado para tomar algum tipo de remédio. Ainda, remédios que foram usados por toda a vida podem, na idade avançada, trazer problemas que não aconteciam antes. Por exemplo, remédios para dor no estômago, se utilizados por tempo prolongado, podem reduzir a absorção de substâncias importantes, como por exemplo ferro e cálcio, essenciais na terceira idade. É dizer, que por exemplo, pode ser que você tenha um problema estomacal, um problema digestivo. Ok, você pode tomar, por exemplo, algum remédio que ajude para a digestão e para aquele problema digestivo, mas não podemos usar por tempo prolongado, como eu sempre falo para vocês, não mais de um mês, não mais de muito tempo. Por exemplo, não mais de 15 dias, não mais de 10 dias. Por quê? Porque então pode provocar problemas sérios em sua saúde. Então, e por exemplo, ainda que às vezes temos um problema gripal, de gripe, e então ainda que um antigripal pode, no idoso, aumentar o risco de quedas e até causar problemas mais sérios como arritmias cardíacas. Porque às vezes temos um problema gripal, de gripe. Muitas vezes esses remédios de gripe têm antihistamínicos, é dizer, que pode provocar um pouquinho de sono. Então, você pode ficar com sonolência, você pode caminhar então, e pode ficar um pouco fraco, e até pode desmaiar, pode ter desmaios, e é pelo remédio. Ok, temos um problema gripal, de gripe, podemos tomar vitamina C, dipirona, um xarope se temos tosse, mas não podemos tomar remédios que não sejam indicados pelo médico ou remédios que sejam conhecidos por todos. E, por exemplo, isso porque em sua formulação, esses medicamentos, por exemplo, antigripais, possuem várias substâncias, entre elas antialérgicas, que causam sonolência, e vasoconstrictores, é dizer, provocam uma diminuição da circulação das artérias e, pelo tanto, provocam uma diminuição da circulação do oxigênio para o cérebro e então reduzem o fluxo de sangue e podem aumentar a pressão dentro dos vasos. É dizer, que diminui a pressão, é dizer, diminui a circulação da sangue e pode provocar alterações na pressão arterial. Muito além dessa questão, ainda se colocam outras quando se trata de automedicação. A atitude, às vezes, e tão natural que os pacientes esqueçam de contar os medicamentos que tomaram para seu médico, ou escondem dele o uso. Uma dica, uma coisa que queria falar, por exemplo, quando nós vamos ao médico, a uma consulta, temos que falar os remédios que estamos tomando de uma forma sincera. Temos que falar, por exemplo, eu tomei um remédio antigripal, eu tomei um analgésico. Por quê? Porque isso serve para o médico, para diagnosticar ou para ver se o problema que você está apresentando pode ser provocado pelo medicamento. Por exemplo, muitas vezes tem medicamentos que podem causar dificuldade. Portanto, então, o profissional da saúde pode ter problemas para o diagnóstico e o tratamento correto. Muitos sintomas podem ocorrer devido ao uso de medicamentos. Muitas vezes nós tomamos remédios e já eu tive muitos pacientes, e até de vocês, que por exemplo me falaram: ai professor, estou tomando um remédio novo e me estou sentindo tal coisa. Mas pode ser por isso. Mas não podemos automedicar, não podemos tomar um remédio que uma vizinha, um familiar, que talvez em ele foi ótimo, mas talvez em nós não é o melhor. Por isso,
sempre deve haver uma relação de confiança entre o profissional de saúde e o paciente idoso e sua família. Quando você vai para uma consulta, você tem que falar, tem que dizer, olha, doutor, eu estou tomando tal remédio. Não tem que ter vergonha. Simplesmente dizer, eu estou tomando tal remédio porque tinha uma alergia, ou porque tinha uma gripe, ou porque tinha um processo, por exemplo, da amigdalite, e estou tomando tal remédio. Por quê? Porque o médico pode saber se então esse problema que você está sentindo agora pode ser provocado por esse medicamento. Se houve um erro ao seu medicar, erro ainda maior será omitir essa informação. É dizer, você tem que falar. Se você vai a uma consulta porque tem algum problema de saúde, você tem que dizer, doutor, eu estou tomando tal remédio. Tranquilo, o médico vai entender. Porque vocês são pacientes, vocês são clientes dele. Então ele vai entender que você está tomando esse remédio porque talvez tinha esse problema de saúde e precisava melhorar ele. E o médico vai entender. Mas você tem que ser aberto, você tem que dizer a verdade enquanto se você está tomando algum tipo de remédio. Então, sempre vale seguir a orientação de sempre informar um médico antes de tomar qualquer medicação. É importante. Ok, nós estamos e concordamos que, por exemplo, muitas vezes você tem uma dor de cabeça, um processo gripal, dor de garganta, sintomas respiratórios, ok, podemos tomar um analgésico, como por exemplo uma dipirona, um paracetamol, uma aspirina, beleza, um xarope para a garganta, para processos respiratórios, mas só isso. Não podemos tomar outro tipo de remédio que não sejam aquele que normalmente você conhece. Então, e se após o uso dos remédios houver sintomas ou alguma reação, tem que comunicar rapidamente ao médico. Normalmente, tanto brasileiro como em qualquer outro país, escolha do remédio. Se não for um remédio indicado pelo médico ou administrado com consentimento dele, do médico, não use. No entanto, normalmente os brasileiros, como toda a população, sigam recomendação de conhecidos, não é? Muitas vezes, claro, eu sei que, por exemplo, aqui tem problemas de atendimento, da UBS, de, por exemplo, de especialistas, sei que aqui existe esse problema, mas, por exemplo, não podemos tomar aquele remédio que não conhecemos, ok? Aqueles remédios normalmente que conhecemos, que você vai para uma farmácia e o farmacêutico, que como sempre eu falo para você, um farmacêutico, eu respeito muito o trabalho do farmacêutico porque realmente eles conhecem e sabem. Pelo menos os farmacêuticos que eu conheço sabem muito de medicina, sabem muito de sintomas e o tratamento. Beleza, você pode acreditar em um trabalho de um farmacêutico e uma prescrição de um farmacêutico, porque eles conhecem muito de medicina. Mas não devemos, por exemplo, automedicar, porque, e já fazendo um resumo, pode enmascarar sintomas, pode então, por exemplo, se você toma um remédio que enmascara dor abdominal, pode ser uma apendicite, pode ser uma colite, pode ser uma obstrução intestinal, e isso, se você enmascara porque você tomou um remédio, pode levar ao contraste da vida, pode levar até a morte do paciente. Então, não devemos, ok, você tem uma dor abdominal, você pode tomar, por exemplo, uma simeticona ou algum remédio para digestivo. Não melhora, você tem que ir com um médico, uma atenção especializada, porque pode ser uma complicação. E essa complicação pode levar ao traste da vida. Então, igual que, por exemplo, processos respiratórios. Ok, você está com falta de ar, dificuldade, você toma um remédio, um xarope, não melhora, você tem que ir para um médico. Por quê?
porque pode empeorar e aí então a situação fica muito difícil. Então, minhas queridas e queridos, para resumindo, é importante que nós não podemos tomar remédios, qualquer tipo de remédio. Temos que saber quando tomamos o remédio certo. E sempre que precisamos de um atendimento especializado, então devemos de acudir a eles, mas não podemos de automedicar, ok? Automedicação é um risco muito grande e sobretudo para pacientes da terceira idade. Por quê? Porque normalmente pacientes da terceira idade têm outras doenças concomitantes ou outros problemas de saúde, como por exemplo hipertensão, diabetes, artrose, osteoporose, etc. E que normalmente o paciente toma esses remédios. Então, temos que ter muito cuidado. Ok? Então, essa conversa, uma alerta para que vocês não tomem remédio. E se tem algum problema de saúde, aqui estamos. Ok? Um beijo grande e um abraço grande. Muitas saudades. Adoro vocês.